Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, que diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. A maioria dos entendidos da Bíblia Sagrada concluem que os livros de 1ª e 2ª Crônicas foram escritos por Esdras, logo após o retorno do cativeiro. O objetivo desses livros era relatar, trazer para o povo, certo? A história da nação, como ela se desencadeou, os descendentes de cada tribo, a genealogia daquele povo. Por isso que nós encontramos em 1ª Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo de número 9, uma enorme lista de um relato genealógico. E eu falo para vocês, talvez seja um dos trechos da Bíblia mais difíceis de se ler, não é? Fulano gerou fulano, ciclano gerou ciclano, e assim vai. Realmente, mas o que é interessante é que no meio desse relato genealógico, repentinamente, a Bíblia ela abre uma lacuna para fazer um comentário a respeito de Jabes, em 2 versículos. E assim como inesperadamente ela fala, ela começa, ela encerra. Para que nunca mais a Bíblia fale mais sobre Jabes. O que a Bíblia relata sobre esse homem se encontra aqui nesses 2 versículos, certo? Há uma alusão em 1ª Crônicas também, no capítulo 2, verso 55, sobre uma cidade chamada Jabes. Segundo alguns, essa cidade foi fundada por ele, por Jabes. Mas tem alguns detalhes a respeito da vida de Jabes, que são muito interessantes, que são preciosos para a vida da gente. Primeiro, Jabes ele era descendente da tribo de Judá. Judá era o 3º filho de Jacó. Foi o 4º filho de Jacó. Judá, ele repousou sobre ele a promessa do Messias. É tão interessante, o filho mais velho de Jacó foi Rúben. Rúben era para ser e para vir da linhagem dele, porque o primogênito tinha essa proeminência, a herança de Israel. Só que Rúben, ele profanou o leito do pai dele, ele dormiu com uma das mulheres do pai. Deus então rejeita Rúben por isso. Os outros 2 filhos eram Simeão e Levi. E Simeão e Levi entraram numa cidade depois que o pai deles tinham feito um acordo com aquela cidade. No momento em que os homens daquela cidade estavam debilitados, fracos, e eles, de uma forma covarde, e não respeitando a aliança, Clóvis, que o pai tinha feito, eles mataram todos os homens daquela cidade. Deus então rejeita Simeão e Levi. Na sequência, o próximo filho era o 4º, era Judá. Por isso que Jesus descende de Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jabes era descendente dessa tribo. Você sabe qual o significado do nome Judá? Alguém sabe o que significa Judá? Louvor. Judá significa louvor, gratidão.
Esse é o significado do nome de Judá. Era comum para aquele povo, na cultura deles, sempre batizar alguém com um nome que refletia uma realidade da vida deles, uma verdade, um momento vivido. Apesar da gente dizer que Jacó, qual o significado do nome Jacó? Não é enganador, não. Justamente, é aquele que vem agarrado ao calcanhar, né? Nós já difundimos tanto que o nome de Jacó é usurpador, né? E não é. É aquele que vem agarrado ao calcanhar, aquele que está no encalço, né? Hã? Justamente, aquele que está ali pegado no pé. Você está entendendo? Esse era Jacó. Então, por quê? Porque ele agarrou no pé do irmão lá na hora de nascer. Então, sempre o nome, ele tinha algum vínculo com alguma realidade da vida, certo? Você lembra lá, quando morreu Ofni e Finéias, como é que a mulher lá que deu à luz colocou o nome no filho? E acabou. O que significa acabou? Foi-se a glória de Israel, né? Levou a arca da aliança, foi-se a glória de Israel, certo? E quem falava o nome daquele menino, sabia da história, foi-se embora a glória, se perdeu a glória. E aí, apesar de Judá ser louvor, gratidão, algo bonito, não é verdade? A Bíblia diz que o nome de Jabes significa, e foi dado por sua mãe, porque ela sofreu muito no parto. A marca que deixou na mãe do parto, ao dar à luz a Jabes, foi uma marca de dor, de sofrimento, fora do comum. Se um parto já é algo sofrível, é um momento de sofrimento para a mulher, de dor profunda, o de Jabes foi muito maior. E aí, não obstante a alegria de se ter um filho, a mãe dele foi lá e colocou: olha, você vai chamar Jabes. E você sabe qual é o significado de Jabes? Aquele que causou dor, ou aquele que causa sofrimento. Esse foi o estigma desse menino. Esse foi o significado do nome dele. Então, mas aqui, Jabes recebeu um nome para representar o que ele tinha causado. E Jabes, então, ele fica com essa marca, aquele que faz sofrer, aquele que causa dor. O nome de Jabes era um retorno ao seu passado, a um passado de dor, a um passado em que ele fez sofrer. E quem ele fez sofrer demasiado? A própria mãe. Esse foi o nome dele. Só que a Bíblia diz que Jabes, ele foi melhor do que os seus irmãos. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele foi maior do que os seus irmãos. Ele foi mais próspero do que os seus irmãos. Alguém que diz, e há uma tradição que diz o seguinte, que Jabes, ele foi um grande doutor da lei. E quando ele funda a cidade, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 55, e a batiza com o nome dele, Jabes, imagina, certo? E se você lê esse texto, você vai ver que ali era um local onde morava algumas famílias de rabinos, certo? De estudiosos da lei, olha, de escribas, e a família dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os semaititas e os sucatitas. São estes os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Eu acho muito interessante isso aqui. Sabe por quê? Porque é o seguinte, Jabes, ele cria uma cidade, certo? E quem vai habitar, e a Bíblia faz menção, todas as pessoas que habitavam na cidade, eram escribas, doutores da lei, e por isso alguns dizem que Jabes foi um homem tão grande como ele foi, um erudito, um doutor da lei, certo? Que trouxe para si, para perto de si, pessoas que conheciam a lei de Deus. E é tão interessante quando você lê, olha, você lê esse versículo de número 50,
55, deixa eu falar uma coisa para vocês, é tão interessante porque são 3 famílias de escribas que eram descendentes dos recabitas. Você conhece a história dos recabitas? Recabitas era um povo, certo, que viveu em Jerusalém, na região ali de Israel, nos tempos que Jeremias profetizava, e Jeremias conta uma história bonita a respeito dos recabitas. Os recabitas, sabe o que eles faziam? Os recabitas, eles não moravam em casas, eles só moravam em tendas, eles viviam passando, ficavam na região um tempo, ia para outra região, e ficavam andando, certo? Sabe o que eles faziam? Eles eram artífices de ferro, preparavam enxadas, preparavam material para o trabalho. Olha os recabitas, e eles tinham feito um voto a Deus, que não beberiam bebida forte, que não se contaminariam com um monte de coisa. Aí um dia, Deus chegou e falou assim: chama os recabitas, Jeremias, põe um banquete para eles, numa casa bonita, num local bonito, com a toalha bonita, tá certo? E aí põe bebida forte, chama eles para beber. E aí então, quando eles chegaram, que sentaram, que pôs aquilo lá diante deles, falou assim: olha, quero falar um negócio para vocês não levam a mal não, mas o nosso pai Recabe, ele fez um voto com Deus, ele fez um compromisso de fidelidade, separação, ele não se contaminou, e nós também não vamos nos contaminar. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava ensinando para o povo nos dias de Jeremias, que eram infiéis a Deus, que se corrompiam, que se prostituíam, que se entregavam à idolatria, que não valorizavam o compromisso firmado pelos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, pelos patriarcas. Aí Deus falou assim: olha os recabitas, não tem o que vocês têm, não mora na casa que vocês têm, não tem morada fixa, não tem morada certa, mas eles ainda perseveram na fidelidade do compromisso e no voto dos seus pais. Jabes era o que causava dor, mas olha quem morava na cidade de Jabes, olha quem morava nessa terra, eram pessoas que empreendiam e compreendiam valores de fidelidade, de compromisso, de honrar a Deus, eram pessoas que conheciam a palavra de Deus. Sabe o que eu entendo? E eu consigo ver agora, e com você também, você entendeu porque que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos? Você entendeu porque Jabes foi maior do que os seus irmãos? Porque Jabes compreendeu o valor e a importância da fidelidade, da palavra de Deus, de honrar a Deus, e isso verdadeiramente faz o homem ser grande. Tem gente querendo ser grande nessa terra, vivendo infidelidade. Tem gente querendo ser grande nessa terra, vivendo uma vida longe de Deus. Tem gente querendo ser grande nessa terra, vivendo uma vida de pecado, de coisas erradas. Mas a verdadeira grandeza o homem encontra na presença do Senhor, servindo a Ele. Outra lição que eu aprendo com Jabes: Jabes não permitiu que o seu passado de dor, o seu passado de fracasso, vamos dizer assim, essa marca que colocaram nele, esse estigma que colocaram nele, é aquele que faz as pessoas sofrerem, ele não permitiu que isso determinasse o seu futuro. Jabes não se entregou ao vitimismo, Jabes não se entregou às circunstâncias da vida. Não, aconteceu isso comigo, eu não tive sorte nem para nascer. Não, Jabes não se rende a isso, certo? Jabes não dá uma de vítima: meus irmãos tiveram mais sorte do que eu. Olha, todo mundo tem um nome bonitinho, todo mundo tem um nome engraçadinho, todo mundo tem um nome bom, quem tem um nome ruim sou eu, certo? Jabes não se permitiu ser vencido pela revolta. A minha mãe que fez isso comigo, era a pessoa que poderia me abençoar, mudar a minha história, certo? Coloca uma marca dessa em mim, esse nome, que é para ficar lembrando da dor do passado, do sofrimento, da angústia do passado. Não, Jabes não faz isso, pelo contrário, a Bíblia relata que Jabes se coloca na presença do Senhor, para invocar o Senhor e para orar a Deus. Você quer ver suas vidas mudar? Você quer ver as coisas melhorarem? Comece a invocar o nome do Senhor na sua casa, no seu trabalho, no que você faz. Vai para a vida de oração, larga de ficar reclamando da sua falta de sorte, larga de ficar dizendo que ninguém te
te ver, larga de ficar dizendo que todo mundo te persegue, larga de ficar dizendo que o fulano ou o ciclano fez carinha feia, biquinho para você. Para com isso, pelo amor de Deus. Não se entrega a esse vitimismo que nos enterra no fracasso. Se liberte disso, vai louvar a Deus, vai servir a Deus, vai clamar ao Senhor, que Ele é poderoso para mudar a nossa história. Irmão, tem trem na vida que a gente não escolhe, não. Tem coisa na vida que você não tem poder de decidir. Tem coisas na vida que acontecem e pronto, acabou. Você tem que conformar e seguir a vida. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que nós podemos escolher. Tem situação de dor e de sofrimento que nós vivemos, nos é imposto pela vida. Agora tem coisa que é a gente que está caminhando para ela. Tem coisa que é a gente que está caminhando e buscando. Tem coisa que está doendo aí, é porque você está agindo da forma errada. Tem coisa aí que está fazendo você sofrer, certo? E Deus não queria que você estivesse sofrendo, não. Independente da tragédia do passado, Deus quer que você viva uma vida plena na presença dEle. Jabes abandona um passado de dor para viver um passado de glória na presença do Senhor. Jabes abandona um passado que causava dor para viver um futuro que causava alegria, trazia paz, edificação na palavra. Isso é escolha. Nós precisamos aprender a escolher, olha, coisas certas. Escolha honrar a Deus, escolha reagir. Se não tivessem feito isso comigo, hoje eu era. Se não tivessem falado isso de mim, hoje eu estava em tal lugar. Agora tem gente que não fizeram comigo, mas eu vou continuar lutando. Falaram de mim, mas eu vou continuar caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro de uma pessoa que uma vez, diante de tanta dificuldade que ele estava sofrendo, passando, ele foi conversar com o pastor dele. Falou: pastor, está acontecendo isso comigo, falando de mim, o povo me perseguindo, está tão difícil. Aí sabe o que o pastor dele olhou para ele assim e falou assim: deixa eu te falar um negócio, se você está trabalhando um tanto, trabalha dois então, é assim que a gente vence, tá certo? Então é desse jeito, irmão. Falaram que eu sou assim, tá certo, você está fazendo um tanto, faz dois, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, é assim que você vai vencer. Nós precisamos aprender a lidar com isso, bater a poeira. Desânimo passa na vida de todo mundo, tristeza, tem dia que eu amanheço triste, que vocês precisam ver, não sei nem porquê, aí parece que fica mais triste, não tem motivo para estar triste, não é assim? Mas a gente bate a poeira, a gente ora, Deus me fortalece, e vamos embora, vamos caminhar. Um dia Jeremias chegou em Deus, falou: Deus, mamãe. Aí Deus olhou para Jeremias e falou assim: se você está cansado, competindo com os que vão a pé, o que vai ser de você quando você tiver que competir com os que estão a cavalo? Se você está espantado quando tem paz, o que vai ser de você o dia da guerra? Hein? Você entendeu? Ei, você quer vencer? Vai para a presença de Deus. Você quer ver? Os outros tiveram mais oportunidade, mas vai lá, paga o preço. Ninguém não teve oportunidade, eu não tive a oportunidade que os outros tiveram, mas vai lá, paga um preço, você vai amadurecer mais que o outro amadureceu. O fulano já chegou passando na minha frente, não tem problema, mas ele não tem a experiência que você adquiriu, passando por todos os processos e por todos os caminhos. Segue a sua vida, vai servindo, vai trabalhando, Deus vai construir a sua história. Um dia alguém falou: fulano não passou pelo que você passou, isso não é justo. Eu falei assim: olha, eu precisei passar pelo que eu passei, disse que eu sei. Porque talvez tem gente que é melhor que você, irmão. Não precisa, não é verdade? Mas tem gente que está mais bem preparado que a gente, certo? Mas o importante é que a gente saiba aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Talvez a gente, para prestar, a gente tinha que ter tido um nome ruim mesmo.
Talvez a gente, para valer alguma coisa na presença do Senhor, nós precisamos ser mais amassados que outros, que tem um coração mais quebrantado, é mais humilde, é mais manso, é mais cuidadoso, tem mais temor de Deus que nós, não é verdade? Talvez Jabes, para ser melhor que os irmãos dele, ele precisou ter o nome que ele teve, o estigma que ele teve, precisou ser estigmatizado, sim, para ele reagir, certo? Para ele quebrantar, para ele buscar. Às vezes tem gente que Deus precisa amassar ele um pouco mais, é mais rebelde, é mais desobediente, tem um coração mais duro, é mais vaidoso. Tem gente que é assim, e às vezes Deus amassa mais, mas não desiste não, continua na presença dele. Deus vai honrar a sua vida, vai te dar vitória, você vai crescer. Isso é igual filho. Não tem filho que a gente corrige mais? Não tem filho que é mais teimoso, mais desobediente, mais resistente? Não tem? Não tem uns que são mais maleáveis, que entende o que você faz? Então, é assim. E aí Jabes, ele ora a Deus, ele clama ao Senhor, certo? E ele diz: ah, Deus, como eu quero que o Senhor me abençoe. Jabes disse: Senhor, eu quero a bênção do Senhor, eu quero a sua bênção sobre a minha vida. Sabe o que eu acho interessante aqui? Certo? Eu tenho certeza que todos nós oramos, mas você já viu como às vezes nossa oração é específica em algumas coisas? Lógico que isso tem o seu valor, mas Deus, eu quero que o Senhor faça assim, que o Senhor faz assim, que o Senhor faz daquilo outro, Então, às vezes não é? Às vezes nossa oração é desse jeito. A oração de Jabes não foi desse jeito, eu só quero que o Senhor me abençoe. A bênção pode ser por conta do Senhor, vindo do Senhor já está mudando a minha vida, tá certo? Quando Jabes ora pedindo Deus para abençoar ele, Jabes diz: Senhor, me abençoe, e eu deixo essa bênção sobre a soberania da sua vontade sobre a minha vida. Você quer ser abençoado, ter sua vida mudada? Peça a Deus a bênção que Ele quer te dar. Tem gente que está brigando por bênção que Deus não tem para ele. Tem gente que está brigando por bênção que Deus não preparou para ele. Tem gente que está brigando por bênção que Deus preparou para o outro. Ei, abre o seu entendimento. Deus, me abençoe com as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, que vão me enriquecer, para me viver o propósito que o Senhor tem para mim. Tem umas moças que não falam: aquele rapaz eu não quero. Então casa, você vê o tanto que você vai sofrer. Vai lá. Eu quero é aquele do olho azul, bonitão, cabelinho penteadinho como dizia um tio meu, penteadinho de banda. Vai lá, certo? Se não for esse, eu quero morrer beata. Vai. Acorda. Senhor, eu quero a bênção que o Senhor tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Me abençoe com as suas poderosas bênçãos. E aí Jabes diz: expande, alarga a minha fronteira. Isso de forma alguma, pastor Paulo, é um conformismo, quando ele diz: me abençoe com as suas bênçãos. Não era um conformismo, certo? Eu só queria que Deus conduzisse ele pelo jeito que ele queria. Irmão, deixa eu falar agora para você. Tem gente que vai levar uma vida sofrida, sendo conduzido pelos outros. Olha a vida de Jabes, tinha um nome que lembrava um passado de dor, porque a mãe colocou. A vida dele vinha sendo conduzida pelos outros, dor, história do passado. Não era para esquecer, era a marca. Tem gente que é assim, está tendo uma vida conduzida aí pela mão dura de um marido e má de um marido. Tem gente que está tendo a vida conduzida e dura pela rigidez e pela maldade de um patrão, certo? Gente sim, que às vezes sofre por ter sua vida levada e conduzida por pessoas que marcam você negativamente, que roubam sua paz, roubam sua alegria. Ei, deixa eu dizer uma coisa: quando a gente nos entrega à vontade de Deus, ao propósito de Deus, nós estamos nos colocando na mão daquele que pode conduzir a nossa vida de uma forma diferente, para a gente alcançar, oh, aleluia, os objetivos dele. Tem gente que prefere sofrer na mão do homem, certo? Do que viver na direção de Deus. Davi, um dia Deus falou: você está orgulhoso,
eu vou mandar uma praga. Você escolhe, você pode escolher, o que você quer? Você quer uma praga que eu vou mandar? Ou você quer que eu levante uns inimigos para vir cá, para derrotar vocês na guerra? Davi olhou e falou assim: Deus, eu quero ficar na mão do Senhor. Porque esses inimigos, esses homens que chegarem aqui, eles não vão ter misericórdia de mim de jeito nenhum. Mas o Senhor, mesmo me corrigindo, o Senhor é um Deus de misericórdia. Foi isso que Davi disse para Deus. Ei, meu irmão, tem gente que prefere sofrer na mão de quem não tem misericórdia do que se entregar à vontade de Deus. Deixa que Deus cuida da sua vida, sossega o seu coração. Jabes não estava na mesmice, nesse conformismo da vida. A prova é que ele disse: Senhor, alarga a minha fronteira. Jabes tinha sonho, Jabes tinha projeto, pastor Clóvis. Jabes queria crescer, Jabes queria ir além, Jabes queria chegar onde outros da sua casa não tinham chegado. Jabes queria que o nome do Senhor fosse engrandecido na vida dele. Jabes olhava para o que ele estava tendo, a realidade da sua vida, e falava: aqui não dá para o que eu quero, se é para o que eu quero ser, para o que eu quero fazer, para como eu quero construir, esse espaço aqui está pequeno demais. E aí o que eu olho? Eu só sei que o único que pode alargar as minhas fronteiras é Deus. Aí ela orava e falava: Deus, alarga as minhas fronteiras, Senhor, me dá espaço para mim crescer. Louvado seja Deus, me dá oportunidade de crescer, bendito seja o nome do Senhor. E Jabes busca isso na oração em Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter isso. Você quer crescer, é profissionalmente, é no ministério, é na sua vida espiritual, na sua devoção, na sua comunhão com Deus. Ei, Deus quer alargar a sua fronteira, Deus quer te dar um espaço mais cômodo, Deus quer te engrandecer. Mas quem pode fazer isso na sua vida é Deus. Jabes disse: e eu preciso que a sua mão esteja comigo. Sabe por quê? Porque só dá para crescer com... Esse termo é muito usado e hoje, né? Só dá para crescer com sustentabilidade se a mão de Deus estiver sobre a nossa vida. Não adianta largar as fronteiras se a mão de Deus não estiver sobre a nossa vida. Não adianta ficar grande e sair debaixo da mão de Deus. Certo, Jabes, olha, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor alargue minhas fronteiras, e que a sua mão seja comigo, que a sua mão esteja sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Eu acho tão bonito que quando Deus vai falar com o povo dele, que fortalecia o povo dele, usando o profeta, Deus diz assim: eis que eu te tomo pela mão direita. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre que você vê Deus falando da bênção, é a sua destra, é a sua mão direita. Eu te tomo pela sua mão, eu te fortaleço, eu te ajudo. Jabes sabia que ele precisava da mão de Deus sobre a vida dele, para sustentar o crescimento que ele desejava ter. Tem gente que até cresce, mas ele tira a mão de Deus que sustenta. Tem gente que se torna grande pregador, mas quando Deus alarga a fronteira, ele vai lá e tira a mão de Deus que sustenta o ministério dele. Tem gente que Deus abençoa ele financeiramente, abençoa sim, prospera, enriquece. Só que depois que enriquece, ele vai lá e tira a mão de Deus que sustenta, se torna infiel, confia mais na sua riqueza, nos seus recursos, no que ele tem, mais que em Deus, que deu tudo que ele tem. Tira a mão que sustenta, aquilo acaba caindo. Tem gente que constrói, certo, uma família abençoada, uma família exemplo, mas aí esquece, certo, que o que sustenta aquela casa é a mão do Senhor. Ele permite, ele vai lá e tira a mão de Deus, e a família cai, vai dar uma grande ruína. Ei, daí nós precisamos crescer, precisamos querer fronteiras alargadas, mas quem sustenta o nosso crescimento é o Deus do céu, é a mão do Senhor, é o braço forte do nosso Deus. E Jabes diz: eu quero crescer, mas eu quero ser sustentado pela sua mão. Deus, eu quero grandeza, mas eu preciso da sua mão sustentando a minha grandeza. Crescer é bom, mas nós precisamos da mão do Senhor nos sustentando. E aí Jabes diz assim: e eu preciso que o Senhor me preguar do mal.
de modo que eu não venha viver a aflição. O que Jabes causou? Dor, aflição. Não foi? Ele falou: Deus, quero que o Senhor me abençoe, mas eu quero que o Senhor me livre, porque eu não quero viver o que eu causei na vida dos outros. Eu quero que o Senhor me guarde do mal, me guarde da aflição. Tem hora na vida que a gente olha para trás e diz: Senhor, eu não quero, me ajuda. Eu sei que no passado eu errei, mas me livra do mal, me livra da aflição. Eu sei que eu fiz algo que me leva a merecer outra coisa, uma coisa diferente da que eu peço, mas me livra. Me livra. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes e lhe concedeu o que ele havia pedido. Essa é a história de Jabes. 2 versículos. Mas você entendeu por que ele foi maior que os irmãos dele? Tem gente que fica igual o filho que ficou em casa. Eu sempre fui, nunca fiz, nunca tive. Sempre teve. Não soube aproveitar a oportunidade. Eu não entendo porque Jabes é o que ele é. Causou tanta dor. Verdade. Mas ele orou como você não orou. Ele se arrependeu como nós não nos arrependemos. Ele, Chiquinho, fez um concerto de verdade, não esses concertinhos meia boca que nós andamos fazendo por aí. É por isso que, independente de se chamar Jabes, a vida dele foi maior na presença de Deus que a dos seus irmãos. Tem gente que teve um passado terrível, difícil, mas teve um arrependimento sincero, de verdade. Tem gente que tem uma vida boa, um bom nome, mas não se arrepende de nada, não. Isso faz a diferença na hora que a gente entra na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Coração sincero, que se derrama, que se quebranta na presença dEle. A oração de Jabes me ensina muito. Me ensina a não desistir de lutar porque as coisas deram errado, algumas coisas deram errado, Carmelita. Me ensina que aquele estigma pejorativo que foi colocado sobre a minha vida, Deus pode mudar isso. Sabe o que eu acho mais bonito? É porque ele foi respeitado, grande entre os irmãos, certo? Como eu disse, alguns estudiosos da Bíblia dizem que a cidade de Jabes foi construída por ele e ele colocou o nome dele, imagina. Só que qual era o nome dele? Jabes. Qual o nome dele? Jabes. O nome dele é Jabes. O nome dele é Jabes. Quando ele nasceu e causou dor à mãe, Jabes. Mas quando Deus engrandeceu ele, fez ele maior do que os irmãos, qual era o nome dele? Jabes.
Talvez alguém chegar e falar, cara, um cara abençoado, próximo, erudito, escriba, estudioso, uma cidade dessa, tem gente tão importante, fiel a Deus, na cidade tem o seu nome morando aqui, você chama Jabes, aquele que causa dor? Como é que é isso? Aí Jabes falava, vem cá, senta aqui, eu quero te contar uma história de um milagre de Deus. Eu quero te contar o que é que Deus faz na vida do homem. Eu sempre vou me chamar Jabes, para que as pessoas saibam o que Deus faz na vida de um homem. Ah, pastor, tem gente que ainda lembra que a presepada que eu fiz. Não vai esquecer. Seu nome é Jabes. Mas você tem a oportunidade de mostrar para todo mundo o que Deus fez na sua vida. O que Deus fez. Tem muitos Jabes por aí, não é? Homens que tiveram um passado, que talvez mulheres, mas que Deus mudaram a história deles. Essa é a história de Jabes. E eu encerro te perguntando: qual é a sua história?